Sejam todos bem-vindos, boa noite a vocês, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa continuidade de aula. Na semana anterior, eu falei para vocês sobre a cruz, como que nós carregamos, como que nós vamos vivendo e vamos carregando a cruz do outro, sobrecarregando a nossa vida e deixando a nossa vida estacionada, parada em algum lugar. O que acontece quando nós começamos a carregar infinitamente a cruz do outro? Nós começamos a adoecer. Como que nós adoecemos? Gente, nós adoecemos pelo seguinte: nós temos emoções e as emoções, tudo o que ocorre conosco, ela registra, ela guarda e ela fará parte de você para toda a sua vida. O que fará parte de você por toda a sua vida? A energia que esta emoção provocou. Então, você fez alguma coisa, essa energia, ela provocou uma energia e isso fará parte da sua vida para o resto, para todo o tempo que você viver, essa energia estará lá circulando dentro de você, fazendo uma pulsão. Circulando aqui é bem figurado, é no sentido de que a sua psique vai trazer, quando necessário, o sentimento que você sentiu com relação aquela coisa. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu briguei com uma pessoa, minha amiga de infância, nós sempre vivemos junto, amo essa pessoa desde criança, e de repente essa pessoa fez uma coisa que eu não gosto. Eu falei alguma coisa para essa pessoa ficou magoada, ficou triste, revidou com outra coisa, e a gente, igual criança, né? Tô de mal. Lembra que a gente fazia isso? Tô de mal. E aí a gente fica de mal da outra pessoa. Essa sensação desagradável com a outra pessoa, isso fica em você. Você guarda isso, você recalca isso, você vai jogar para longe de você. Esse longe de você é onde? No seu inconsciente. Só que a energia disto vai retornar. E quando ela retorna, nós podemos ter reações desagradáveis ou agradáveis, de mágoa, de melindre, também que desaforado. Cada vez que eu penso naquela pessoa, aí você fica nervosa de novo, você fica agitada de novo, você não se perdoa outra vez e você fica nessa rodinha dos ratos. Lembra que eu falei da rodinha dos ratos? Você fica ali na rodinha dos ratos, sucessivamente repetindo a mesma situação. E aquela situação engraçada que cabe aqui para pensarmos. O que? Nós fazemos a mesma coisa repetidamente, é um processo de repetição, e esperamos que aconteça algo diferente, sabe? Você está, vou dar uma figuração aqui, você não gosta muito de pipoca, mas você coloca pipoca para estralar, estalar, né? Sei lá, estralar, estalar, depois o Toninho vê isso daí se é. Aí ele coloca as letrinhas assim, é estalar, é estourar, acho que é estourar. E a pipoca para estourar, e você espera, ao abrir a panela de pipoca, que seja um sorvete de baunilha, com cobertura de chocolate, com brigadeiros e castanha de caju, e faz de novo a mesma coisa e fica bravo porque não saiu o sorvete. Criaturas, situações parecidas, as emoções são iguais. Você está num padrão de repetição. Esse padrão de repetição é uma autossabotagem. O que é uma autossabotagem? É um padrão de pensamento que tenta nos proteger do quê?
nos proteger daquilo que a gente acredita que faz mal, daquilo que a gente acredita que está errado, daquilo que a gente acredita que não está certo. Olha lá, ele já está corrigindo ali, deixa eu ver. Acho que é estourar, né? A questão da panela ali. Você estala ou estoura? Ambas estão corretas. Olha a riqueza do nosso português. A live também é cultura. Então, estalar pipoca e estourar pipoca também está correto. Ok? Muito bem. Quando você fica nesse padrão de repetição, você está numa autossabotagem. O que é autossabotagem? Fazer a mesma coisa, esperando que tenha uma resposta diferente. E o que é essa autossabotagem? É um padrão de pensamento que repete-se pelo seu consciente ou pelo seu inconsciente, para que você se sinta bem, para que você se sinta aceito, para que você se sinta amado, para colocar em evidências as suas qualidades, para proteger e esconder suas fraquezas, porque a gente quer mostrar só o que é bom. Ninguém quer mostrar assim, nossa, quero mostrar, ai, você nem imagina, eu sou uma pessoa que tenho esse defeito. Você já viu alguém fazendo um negócio desse? Ninguém faz o marketing negativo de si mesmo. Quem é que faz o marketing negativo de si mesmo? Quem está na baixa autoestima. Ai, porque eu não... Ai, eu sou um cisco mesmo. Eu sou um grão de areia neste universo. Vocês já ouviram isso? Um dia eu ouvi isso e falei, gente do céu. Essa criatura tá viajando na batatinha mesmo. Como que você pode ser um grão de areia no universo? Mas a pessoa pensa assim, então quando você tem baixa autoestima, você fica ali se sabotando, você fica contando, é porque na minha vida tudo dá errado, tudo dá certo. Não é que na nossa vida só darão coisas certas, maravilhosas, não vai acontecer nada de errado na nossa vida. Isso, gente, é ilusão, é utopia. Nós vivemos num lugar, numa escola, num planeta, na galáxia, na Via Láctea, no nosso sistema solar, até que se prove o contrário. O único lugar que tem vida humana de carne e osso, pode ter vida humana de outro jeito, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas até que se prove o contrário, lembra que todo mundo é inocente até que se prove o contrário? Até que se prove o contrário, humana, de carne e osso, só existe na Terra. Só de pensar nisso, você já teria que pensar assim, caramba, eu sou qualquer coisa, menos um grão de areia. Porque eu estou viva num lugar desse, espetacular desse. Nós precisamos ter uma dimensão do que nós somos realmente. E de que nós vivemos com outras pessoas. E que a outra pessoa tem um padrão de resposta, tem um padrão de comportamento de acordo com o seu padrão de comportamento. Se você sorri, a pessoa sorri. Se você agride, a pessoa agride. Se você bate, a pessoa bate. Se você faz carinho, a pessoa faz carinho, salvo exceções. Nós estamos num lugar onde nós não temos só coisas boas. Seria utopia acreditar que seria só um mar de rosa. Nós não vivemos no mar de rosa. Ai, mas é impossível ser feliz nesse lugar. Como assim é impossível ser feliz? Felicidade é um estado de alma. Você não está feliz porque a minha vida tem um monte de problemas. Gente, aquela pessoa que não tiver um problema, aquela pessoa que não tiver uma dificuldade, aquela pessoa que não estiver passando por uma situação difícil em algum momento, em algum lugar, ela não faz parte desse planeta. Ela não faz parte desse planeta. Só o fato de nós sermos de carne e osso
nós teremos algumas coisas exatamente iguais. Vamos lá, coisas exatamente iguais para todos. Todas as pessoas têm fome, todas as pessoas têm sede, todas as pessoas expulsos dejetos do seu organismo por causa da alimentação. Então todo mundo tem um intestino, todo mundo vai botar fora aquilo que comeu. Todo mundo tem dente, quem não tem dente verdadeiro usa dente artificial, mas é dente e o dente serve para você mastigar, para você morder alimentos. E todo mundo tem, porque todo mundo tem uma boca, todo mundo tem um nariz, todo mundo tem dois olhos, todo mundo tem dois ouvidos, duas orelhas. E muitas pessoas têm duas orelhas e não têm o ouvido, porque ele é surdo, porque ele não escuta, porque ele é surdo que ouve. Nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil. E a surdez, ela é assim uma coisa totalmente eclética. Ela não tem faixa etária, tem recém-nascido, meia-idade, lá, última idade, e alguém vai, e todo mundo vai ficar surdo em algum momento da sua vida. Algumas pessoas começam a usar aparelhos muito cedo, meu caso, e outras pessoas começam a usar aparelho na velhice. A vantagem de você ter os cabelos brancos e usar um aparelho, que as pessoas pensam que você usa aparelho porque você ficou idoso. E não está escrito na testa que você tem deficiência auditiva desde criança. São deficiências ocultas. E essas coisas são semelhantes. Outras coisas que são semelhantes. Todas as pessoas na face da Terra têm que trabalhar. Algumas pessoas escolhem não trabalhar. Ela tem o direito de escolher não trabalhar? Tem, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós trabalhamos ou não trabalhamos, nós somos honestos ou não somos honestos, são escolhas que as pessoas fazem. E por causa do livre-arbítrio e por causa das escolhas individuais das pessoas, nós temos esses altos e baixos no comportamento, que já é a explicação da semana passada, quando eu falei da cognição, do comportamento e do afeto. Se eu tenho uma cognição, uma ação, uma atitude boa, eu vou ter um comportamento bom, eu vou ter afetos bons. Se eu tenho uma atitude ruim, eu vou ter um comportamento ruim, terei afetos ruins. Então eu sou grosseira, eu sou mal educada, eu sou mal educada que entende em ambos os gêneros, tá? Mal educada, mal educados. Eu vou ter afetos de ambos os aspectos. Eu vou encontrar pessoas que vão gostar da minha grosseria e eu vou encontrar afetos que vão odiar a minha grosseria. Agora, eu ter uma pessoa que odeia a minha expressão e eu achar ruim porque ele odeia, é um contrassenso. Porque tudo aquilo que volta para mim é aquilo que eu emiti para o outro. Lembrando mais uma vez o que eu falei outro dia, nós somos emissores, nós emitimos a nossa atitude, nós emitimos a nossa ação, nós escolhemos e emitimos. Por exemplo, você fala para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu filho, para a sua filha, aquela pessoa que está próxima de você na sua casa ou no seu trabalho, você fala para esta pessoa: nossa, como você está bonito hoje, como você está elegante, gostei de ver, que bom que você está aqui, puxa vida, né? Parabéns. A pessoa vai ficar feliz,
e vai passar o dia feliz com você, vai comentar com outras pessoas: nossa, hoje fulano foi tão bom comigo, foi tão agradável, coisa parecida. Quer ver? Nossa, fulano, tomou um banho hoje, não mergulhou no guarda-roupa, hein? Acordou com tempo, tomou banho, passou perfume, fez uma maquiagem. Já fala assim, bicha desagradável. Precisava agir comigo desse jeito? Grosseira, mal educada, impulsiva. Ela passa o dia todo te maldizendo. Você chega no fim da tarde, diz assim: nossa, mas eu tô tão cansado. O trabalho hoje não rendeu. Uma coisa horrível, tem uma carga, tem uma coisa nas minhas costas. Ô, criatura, logo cedo você chega no seu trabalho, em vez de dizer bom dia, todos bem, dormiram bem, que bom que vocês estão aqui, vamos começar o nosso trabalho, por onde começamos, vamos dividir aqui, você já começa criticando. Você já começa dizendo que a pessoa não mergulhou no guarda-roupa, você está dizendo que todos os outros dias ela mergulhou no guarda-roupa. E literalmente tem algumas pessoas que são assim mesmo. Você olha ela assim, diz, do pé até em cima, assim, fala: nossa, ela literalmente tomou um banho de guarda-roupa. Mas você precisa ser desagradável e dizer assim: se essa pessoa é sua amiga, seu amigo, você pode chegar e dizer, principalmente se você tiver noção de elegância, né? Porque tem pessoas que querem dar palpite na nossa vida, mas não tem noção de elegância. Aí não vai adiantar nada. Mas se essa pessoa tiver uma noção de elegância, você pode chegar, fala para a pessoa assim: olha, quando você vestir uma calça estampada, coloca uma camisa lisa. Quando você vestir uma camisa estampada, coloca uma calça lisa. Quando você colocar uma roupa de social, não coloque tênis, coloque um sapato. Você pode dar essas ideias para as pessoas gentilmente, educadamente, precisa ser desagradável? Ai, mas as pessoas são tão chatas comigo, as pessoas me tratam tão. Lógico, você é chato o tempo todo. Nós recebemos exatamente aquilo que damos. Nós recebemos exatamente aquilo que damos. É lei da nossa escola, é lei do nosso planeta. Ele funciona desse jeito. Aquilo que eu ofereço é aquilo que eu vou ter de volta. Eu dou uma coisa, eu recebo duas. Por quê? Porque está escrito na lei moral de que é dando que se recebe, tudo aquilo que eu dou, eu recebo em dobro. Tudo aquilo que eu dou, eu recebo em dobro. Ah, então eu vou fazer bastante caridade para receber bastante caridade. Não é o que você faz, é a intenção de como você faz que vale, são as emoções. Nós estamos falando de emoções. De emoções. Então, isso vale para tudo e para todos. Precisamos sim tomar cuidado com as nossas ações. Por causa disso, eu tenho que ser uma pessoa rígida, dura, parecendo o cabelo quando você investe aquele negócio. Aqui, né? Como é que chama? Agora tem um nome moderno. O cabelo fica durinho assim. A pessoa pode dar um Katrina que o cabelo fica no lugar. Totalmente sem se mexer na vida. Você não precisa ser assim, nessa rigidez, ok? Só porque você quer ser educada, só porque você quer ser gentil. Ai, mas eu fui tão gentil com a pessoa. Acho que eu não vou ser mais gentil, não, porque eu fui gentil e só recebi patada.
Você disse que se eu mudasse o meu comportamento, escutei isso essa semana. Se eu mudasse o meu comportamento, se eu fosse gentil, se eu fosse educado, eu iria receber em dobro gentileza e educação. Quantos dias você foi gentil e educado? 2 dias, olha. Porque eu já desisti que esse negócio não funciona. Quantos anos você está sendo grosseira e mal educada? 30 anos. E você quer em 2 dias já tá recebendo coisa boa, criatura? Você está colhendo as primeiras sementes. Acorda! Acorda! Então, entende agora? Porque a mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis. É uma das coisas mais difíceis que pode nos acontecer. Tony está dizendo que é o spray aqui, né? O fixador, né? Hair spray, fixador de cabelo, gente. Então, é isso. Você não precisa ser rígido como esse fixador de cabelo. Compreendeu? Então, uma das coisas mais difíceis para mudarmos é o nosso comportamento. Então, mudar o nosso comportamento é uma coisa extremamente difícil, porque ele exige de nós um exercício mental e ele exige um olhar no sabotador o tempo todo. Você faz um dia e 2 e já quer que dê resultado. Quantos dias, quantas aulas você fez para aprender a dirigir e quanto treino você utilizou para dirigir no automático? Mudar a marcha sem olhar, sem pensar, sem dar uma corridinha no câmbio. Porque eu estou falando de pessoas na nossa faixa de idade, não existia o carro automático. O carro automático é uma novidade, ok? Então, quantas aulas de direção você fez para aprender a dirigir no automático? Não sou rígido como é que acabamos sem querer ser rígido na vida. Nós acabamos sem querer, chama-se na psicanálise, quando a gente diz assim, eu fiz isso sem querer, a gente brinca que é a fala do Chaves. É Chaves, um programa que tem na televisão, um programa mexicano, bem idiotinha, bem idiotinha, mas que fala algumas coisas, vamos lá. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Na psicanálise, a gente diz que esse sem querer querendo chama-se ato falho. E o que é o ato falho? O ato falho é quando a gente está de saco cheio de alguma coisa e aí a gente estoura, igual a pipoca lá. E aí depois a gente diz, você me desculpa, eu tô tão estressado, tem acontecido tantas coisas na minha vida e você estava na minha frente. Me perdoe, mas foi você que levou. Sabe onde que a gente escuta isso? Sabe onde que a gente vê isso que eu acabei de falar? O ato falho, sem querer querendo? Sem querer querendo? Sem querer, mas querendo. Sabe onde que a gente mais escuta? No nosso lar. A esposa com o marido com a esposa, principalmente quando um dos companheiros tem síndrome de Gabriela. A coisa mais chata que existe no mundo é uma pessoa com síndrome de Gabriela. Já falei isso para vocês, falo isso para vocês na terapia, porque a pessoa é rígida, porque a pessoa não muda comportamentos, porque a pessoa entende que o universo tem que se dobrar a ela e ela não entende que ela não pode ficar parada, que o universo é movimento e que nós não podemos ficar parados, nós nos movimentamos. Quem para fica estacionado, quem fica estacionado perde o bonde, eu ia falar, perde as oportunidades, perde sim as oportunidades de crescimento, de aprendizagem, que nós temos, que
nós precisamos da flexibilidade, que o universo se modifica a todo instante, a Terra não passa em dois lugares ao mesmo instante, o céu que você olha não é o mesmo céu, todos os dias você está num céu diferente, a nuvem que você enxerga todo dia não está no mesmo lugar, o ocaso que você vê todas as tardes não está no mesmo lugar, o nascer do sol que você vê todas as manhãs não está no mesmo lugar. Ah, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Isso é coisa de pessoas que não entendeu ainda a lei do universo. O universo é movimento. Movimento. Nós não podemos estacionarmos. Se nós, quer dizer, quem fica parado na linha, o trem passa por cima. É verdade, gente. Quem estaciona, o outro vai embora e você não tem como alcançar. Entendeu? E aí a gente tem respostas futuristas para isso. Ah, mas é que quando Deus proverá na minha vida. Transferência. Aproveito aqui para falar. Nós estamos falando de sabotagem para o professor que entrou agora. Nós estamos falando de sabotagem, alta sabotagem que a gente faz conosco. Nós estamos falando de transferências, que eu vou entrar agora. E nós estamos falando de rigidez, que quando nós somos rígidos nos nossos padrões, nós temos dificuldades de aceitar que nós precisamos mudar e nós queremos mudar o outro. É o outro que tem que mudar. É o outro que é chato, o outro que é impossível. Eu tive uma paciente, ela não é mais a minha paciente, ela está muito bem agora, mas foi difícil dela entender isso. Ela mudava de casa, de bairro, porque ela mudava naquela casa, tinha um monte de problemas. Tinha um monte de problemas naquela rua, com o vizinho da frente, com o vizinho do fundo, com o bairro, uma coisa parecida. 2 meses naquela casa, ela rescindia o contrato, pagava a multa, mudava para outra casa. E 2 meses naquele. Era o paraíso! 2 meses depois, o tinha problema, era o vizinho, era isso, era o bairro, era o supermercado, era o dono da esquina, era a padaria. Passava mais 2 meses, mudava. Teve um ano de terapia, ela mudou 8 vezes no ano. Isso implicava quebrar contrato, pagar multa, dar aluguel adiantado para outra casa, recomeçar aquela bola de neve de dívida, sempre no vermelho, porque todos os lugares que ela morava havia um problema intransponível. Ela não conseguia vencer o problema. E você escuta, e você fala, e você maneja, e você pergunta. Um dia eu olhei para ela e disse assim: quando é que você vai entender que o problema não é o outro, mas é você? Porque, gente, se você tem o hábito da maledicência, você pode morar no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Itália, na Finlândia, no Canadá, que a fofoca vai com você. O problema não é o outro. O problema é você. No caso dela era a mesma coisa. Hoje ela mora na casa própria dela, tá tranquila no bairro, tá firme na terapia, conseguiu se encontrar, coisa parecida. Mas deu o ó para entender isso. Então, enquanto a gente acha que o problema é o outro, eu estou transferindo. A culpa é sempre do outro. Vocês entenderam que nós agimos igual à morte? Nós agimos exatamente igual à morte. A morte é culpada do quê? Vocês já viram qual é o crime da morte? Algum de vocês algum dia identificaram o crime da morte?
Ninguém morre de morte. A morte é inocente, gente. Você morre de câncer, de cachumba, de pneumonia, de velhice, de acidente, de tiro, mas não de morte. A morte é completamente inocente. Então nós fazemos a mesma coisa, nós sofremos da mesma doença. A culpa não é minha, a culpa é dele. É ele que não quer, é ele que não muda, é ele que não ajusta, é meu chefe que é ruim, é meu colega de trabalho, é meu pai, é minha tia, é minha avó, é meu. É todo mundo. É meu namorado, é meu marido, é meu filho, todo mundo. Menos eu. Todo mundo menos eu. Não existe. Não existe só a culpa do outro. Isso se chama transferência, não assumir a responsabilidade do seu ato. É aquela situação, eu brinco muito aqui com o Antônio, só moramos nós dois nesta casa. Quebrou um copo, quem quebrou o copo? Ele fala, não fui eu. Eu falei, menos ainda eu, deve ter Gasparzinho nessa casa. Caímos na risada, porque um dos dois tem que ter quebrado o copo. Se não fui eu e não foi ele, tem alguma coisa errada. E não dá nem para, ultimamente, não dá nem para culpar a secretária do lar, né? Porque nós estamos sem secretária do lar, então não dá para culpar ninguém. A não ser um ou outro. Então, nós temos que parar de transferir esse tipo de coisa. Quer ver uma outra coisa, situação? Duas, é, quem que lava a louça? Quem que cozinha? Quem que limpa? Eu fiz isso, eu já fiz isso a semana inteira. A casa é de quem? É uma só pessoa? Já cansei de falar aqui. Você é casado com Você é casado com a sua esposa. Você trabalha fora, a sua esposa também. Aí você chega em casa e vai para a sala assistir televisão. Vê o jogo, vê o jornal, vê vídeo. E a esposa tá cuidando das crianças, tá fazendo a janta, tá pondo a mesa, tá gritando, verificou se o filho fez a tarefa, corre, desce, pula, coisa parecida. De noite, a coitada nem lê. Será que eu tomei banho? Nossa Senhora, será que eu tomei banho? Ai, ai, não tomei banho não, vou correndo tomar banho. Deita na cama e ela vai dizer assim, Senhor, ele diz assim, ai, meu amor, que sexo? A criatura tá podre, moída, arrebentada. Ai, casei com uma mulher frígida. Antes de casar, tava tudo bem. Depois que casou, ela tá na terceira jornada de trabalho. Acorda, gente. Ela não tem condições. E ela não terá condições. Porque ela está moída. O inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Tem homens que faz jornada dupla, tripla, e aí a mulher vai lá, encosta nele, ele fala assim, eu tô podre. Tá? Tem homem pra quê? Pra trabalhar, né? Igual um escravo. Só pode, porque não serve pra mais nada. Então, gente, vamos despertar? A casa é dos dois. A casa é dos dois. Se você não trabalha fora, só ele trabalha fora, se ele é o provedor, você cuida da casa, à noite tá tudo tranquilo, tudo organizado, tá tudo bem. Se ambos trabalham, tem que dividir essas tarefas. Ah, não quero dividir as tarefas? Pague as secretárias necessárias. Porque a sua esposa ou o seu marido, ele não casou com você para ser o cozinheiro, o babá, a secretária, a faxineira, a passadeira. O que mais que faz? O babá se tem criança e nem prostituta. E a prostituta? Porque lava, passa, cozinha, limpa,
cuida de criança e faz sexo. Para cada um disso daqui é uma profissão, e cada uma dessas profissões aqui, o piso salarial passa de 2.000. Uma prostituta baratinha, merrequefe, tira R$ 2.000 por mês. Portanto, se trabalhar direitinho. Portanto, para, gente, de fazer isso. Para de desvalorizar a outra vida. Para de transferir obrigações. Nossos atos, nossas transferências. Para de ser autossabotador. Cuidado com relação ao trabalho. Vai para o trabalho e acha que o trabalho é a sua casa. O trabalho não é a sua casa. Ali você foi contratado para fazer X coisa, e isso que você foi contratado é isso. Você não foi contratado para ser terapeuta, você não foi contratado para falar mal do chefe, você não foi contratado para ser leve trás, você não foi contratado para ser saco de pancada. Ah, mas na empresa eu virei saco de pancada. Você chegou nesse ponto, tá nesse ponto, você já falou, você já deu destino, já conversou, já não deu destino? Começa a se mexer, procurar outra coisa. E quando for para outra coisa, tome cuidado para não levar, porque você vai mudar para outra coisa. Você vai para outra coisa e você foi contratado para administrar, e aí você vai ser secretário, aí você vai ser, faz o café, faz a limpeza, é o terapeuta, porque todo mundo vem desabafar com você, você perde um tempão para ouvir, tenta resolver o problema da pessoa e não faz o seu trabalho. Daí você leva uma ponta de uma bronca, vê se alguém vai aparecer para dizer para você assim, eu 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 assumo isso. Meu querido, coloca a foto do bichinho que eu pedi para você salvar. Compartilha a página aí para a pessoa ver que eu tirei do meu para não ficar fazendo barulho. Nós começamos a carregar o problema do outro. Eu falei para vocês 2 semanas de carregar a cruz do outro, eu falei de comportamento da semana passada, e eu quero mostrar um bichinho lindo da natureza, que eu pedi para ele deixar no jeito, um bichinho lindo da natureza, que lá na natureza é perfeito. Ele carrega a casinha dele e é perfeita, ele se protege para ele não ser machucado. Na verdade, ele faz aquela casinha porque a fêmea a vida toda vai ser larva, vai ter que ficar guardada ali dentro da casinha. E ele faz a casinha, é o macho que faz a casinha. Ó, na natureza o provedor, sempre os machos que são provedor, só na natureza humana que o macho está meio que arriando em ser provedor, né? Vamos lá. Então vamos brincadeiras à parte, brincando sem querer, querendo, ó o ato falho acontecendo ali, né? Aí ele faz ali bem bonitinho. Encontrou, meu querido? Esqueceu de deixar no jeito. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Que nós não podemos transferir as consequências dos nossos atos. Se você fez um ato, é você que vai colher, não é o outro. E as consequências é do seu ato, não é do ato do outro, porque o ato do outro, ele que vai colher. Quando você acha que tudo está dando errado e esse errado é a culpa do outro, preste atenção para ver se você não tem parcela de culpa. Geralmente é 50% para cada um. Olha aqui, ó, essa é a mariposa. Essa mariposa é lindinha. Deixa eu ver se consigo pôr um pouquinho mais de coisinha aqui. Opa! Aí, acho que assim ficou melhor, né? Olha que bonitinha.
Olha que bonitinha, essa mariposa é lindinha, eu acho ela maravilhosa, espetacular. Ô, gente, meus gostos são muito duvidosos. Um dos meus pássaros prediletos da natureza é o urutau. Quem não conhece o urutau, Toninho, se tiver um urutau aí, mostra para eles também. Porque antes da minha recuperação cirúrgica, era um pássaro que eu conseguia ouvir. Não mostra ainda não, deixa eu falar aqui do... Olha que lindinha que é essa mariposa. Olha como que ela rói. Rói é uma mariposa, viu, gente? Olha aí. Você saiu daí, amor? Volta lá, por favor. Isso. Consulta sem tirar daqui. Então, ele rói aqui, gente, olha, e constrói a casinha dele. Olha que coisa mais lindinha essa mariposa. Olha como que ela rói. É o macho ali carregando a casa. Só que na natureza, ali no inseto, é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Mas o ser humano carregando nas costas dele os problemas dos outros não é maravilhoso, é ruim, muito ruim. Então, não carregue problemas dos outros, mas assume as consequências dos seus atos. Não se sabote, cuidado para não se auto-sabotar. Agora ele vai procurar o urutau, que é a coisa mais linda do mundo. O Antônio se mata de dar risada quando eu digo que o urutau é lindo. Quem não conhece o urutau, e o canto dele, né? Aí eu posso ouvir assim com perfeição, é lindo, tá? Lindo demais. E a boca, gente? Pensa numa boquinha, tem um biquinho assim, olha que ele abre a boca desse tamanho. É lindo demais, é lindo demais. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não pode carregar os nossos bichinhos nas costas. Olha lá, ele localizou o urutau. Olha lá. Que bicho lindo que é. Cadê, amor? Aí, olha, gente, volta lá, meu lindo. Ele tem. O outro bichinho é Santa Catarina. Esse aqui também não. Olha que coisa mais linda. Se vocês verem o canto disso, gente, é lindo demais. Olha, olha, ele vai achar um outro aqui. Né? Você viu que coisa mais linda que é o urutau? Acho que vocês não conheciam, né? Procura o canto desse pássaro, assim, ele expande assim na natureza, você escuta a quilômetros. Assim. Quando você é criança, vou aproveitar e contar uma história de fantasma aqui antes de liberar a palavra para você. A minha tia contava a história de fantasmas pra gente, que existia fantasma e que a gente não podia ficar sozinho, e a gente, a Aninha, e aí a gente morria de medo, né? E aí ela contava assim, e aí ela tinha um gravadorzinho, e ela gravava a voz o canto do urutau, né? Aí com a luz apagada assim, ela punha ali para cantar. A gente quase que ia parar debaixo da cama de tanto medo, até descobrir que era um pássaro. Então, aí, ó, tá ali a brincadeira do urutau. Você vai abrir de novo? Vamos ver. Acho que não tá saindo som, amor. Não tá saindo som pra gente. Ele vai pôr o som. Não saiu o som pra gente, não, né? Amor de Deus. Eu vivi isso. Você viveu isso, né, Marta? Essas histórias aí no trabalho e tudo mais, né? Vamos ver, acho que ele vai tentar pôr ali o som. Antônio, a palavra é sua, meu querido. Tava com saudade. Semana passada tu não pudeste participar conosco. Fez muita falta os seus comentários. Semana passada, realmente tive alguns contratempos, não foi possível estar com vocês. É um tema interessante que leva a uma análise rápida o que você sente quando a outra pessoa passa por uma determinada situação. Pegando o exemplo aí que a Sônia deu de quebrar as coisas dentro de casa, quando quebra-se uma xícara na casa da Sônia, eu não me importo.
Mas se quebrar na minha, a coisa é diferente. Então vejam como nós, dependendo de como nós estamos em relação ao fato, nos afeta de forma muito diferente uma da outra. Avançando um pouco mais para chegar na questão da morte, quando o cônjuge, ou filho, ou a filha de alguém, ou marido, ou esposa de alguém morre, e nós ficamos sabendo, nós podemos dizer assim: são circunstâncias da vida. Isso acontece naturalmente. Mas se nós perdemos um filho ou uma filha, nós sentimos de forma diferente. Que tragédia, que desgraça me aconteceu. Assim, nós chegamos ao que a Marta estava falando. Quando nós, diante das dificuldades, das coisas que quebram, porque podemos quebrar espiritualmente, a nossa alma pode se fragilizar, a nossa situação social, financeira pode mudar de forma muito brusca, queixar é perda de tempo, como diz Joana de Ângeles. Reclamar é perda de tempo. Marta já entendeu isso há muito tempo. Assim, a maturidade chegou para ela, enfrentando a situação e concluindo que tudo se acerta. É apenas um momento. Quando nós olhamos para a morte, como estava sendo dito até há pouco, e nós olhamos para ela com inteligência, caímos no que a Sônia falou: a morte não mata ninguém. A morte. A inteligência nos mostra isso. Então, as lives, esses encontros, têm essa questão de abrir para nós caminhos de reflexão e análise de tudo que está à nossa volta, de como nós sentimos o outro, como nós nos sentimos e como enfrentamos as situações que são da natureza da vida. Não há como fugir. Há como olhar para ela com inteligência ou com uma certa estupidez que é inerente à maioria daqueles que ainda não entenderam a importância da vida, né? Então, desde a xícara que quebra até a perda de um ente querido e olhar para a morte com inteligência, a live de hoje abordou todo esse universo muito interessante que dá para a gente conversar bastante sobre isso. Mas, resumindo, é o que eu tenho que falar mesmo. É isso. Perfeito, É isso, Antônio. pequeno. Muito obrigada pela sua participação. Você sempre enriquece os nossos encontros. Obrigado. Agora, antes da gente encerrar, eu vou colocar aqui as novidades, que eu disse que no final eu falaria novamente para aqueles que entraram depois. Então, eu prometi que no próximo ano nós teríamos novidades e que, se tivesse a oportunidade, essas novidades começariam ainda este ano. Uma dessas novidades é o Provocamente. Provocamente é um canal dentro do canal Sônia Divine, onde, como o próprio nome diz, provocamente, são encontros gravados que nós vamos colocar lá, que nós provocamos a mente, trazemos um assunto e esmiuçamos um pouco esse assunto com um pouco mais de profundidade, e estará comigo o Antônio, outras pessoas que eu estou convidando, e é bom vocês verem, é como essa live, só que ela é gravada, não tem a participação, e nós estamos debatendo o assunto, então não está expondo um assunto, é a opinião de um, a opinião do outro o tempo todo. Este é o Provocamente, esse bate-papo que já está aí preste a entrar no ar. Nós temos um piloto ali, um piloto teste, foi uma conversa interessante de improviso, coisa mais interessante do mundo, quanto isso é legal, quanto isso é bom. Chamei o Antônio para fazer um teste, para ver se o enquadramento estava perfeito, e nós começamos a conversar, saiu uma conversa
muito, muito boa. Nós achamos que valia a pena gravar, manter a conversa no ar, e ele vai ficar ali como o piloto número 1 de teste, que já está subindo aí mais um pouco, já vai estar no YouTube. A outra coisa que acontecerá aos sábados, quinzenalmente. O primeiro sábado será 25 de outubro, às 15 horas, gravado, mas com a participação de todos, ao vivo. Conto com vocês, quem pode participar. Este é um piloto que se chama A Espiritualidade na Sua Simplicidade. Esse tema que eu vou fazer, essas aulas serão aulas mesmo, eu tentarei explicar aí o código da espiritualidade. 21/10 é o de terça, estou falando do 25/10, que é o de sábado, estou falando a espiritualidade na sua simplicidade. 25/10. A espiritualidade na sua simplicidade, ela vai trazer a espiritualidade. Então, eu não vou falar de religião, não vou falar de religião Y, nem H, nem WC. Nós vamos falar da espiritualidade, como que nós devemos entender as leis naturais, como que nós devemos entender o Criador. Vou trazer ali um pouco sobre preces, a pedido disso. Eu recebi várias cartas interessantes me dizendo o seguinte: gostaria que você falasse mais de espiritualidade, eu tenho um anseio sobre espiritualidade, eu sei que seu tripé psicanalítico fala de espiritualidade, mas eu tenho dificuldade para entender isso. Como ele é um assunto mais amplo e mais complexo, eu resolvi separá-lo dessas lives e colocar só a espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. Portanto, se você é protestante, católico, budista, batista, metodista, espírita, candomblé, ateu, deixe-no-é, seja bem-vindo ao nosso canal. É para todos. Este é o Espiritualidade na Sua Simplicidade. Este será quinzenal. O curso semanal, e é um curso mesmo, um curso piloto, e o curso piloto, vocês sabem, vocês têm vantagem, ao vivo, de terça-feira às 15 horas, às 16 horas. Este é semanal. Este é um curso. O nome do curso é Você em Primeiro Lugar. Então, ele vai tratar de altos cuidados, alimentação, desintoxicação, o olhar para você, essas coisas do nosso dia a dia. Saúde, como buscar a saúde em você mesmo, no seu corpo, na natureza, como evitar remédio, como meditar, como orar. Então, é um curso completo. Vocês estão convidados. Começa no dia 21 de outubro. Dia 21 é isso, Toninho? É, né? Deixa eu ver, ele colocou ali, tô olhando a data aqui, tô meio perdido. Isso, deixa eu ver aqui, 21/10, isso mesmo. Começa no dia 21/10. Portanto, essas são as novidades. Sejam todos bem-vindos ao canal Sônia Divine, que faz você viver melhor. Com o Divine, não tem como errar. Ou vocês não concordam? Palmas para nós, não é mesmo? Nós estamos aqui para brilhar. Isso mesmo, gente. Um abração para todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Adorei o coraçãozinho da Ana ali. Obrigada, Ana. Adorei seu coraçãozinho, né? Tchau, tchau, gente. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você.
Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família, e é uma família amada, e é você, a sua família com Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.